Boa noite a todos, obrigada aí pela presença. Eu vou entrar Boa noite. Para poder acompanhar. Me ouve aí, Leila? Te ouço bem, você está me ouvindo? Bom, também. Eu também te ouço. Tá ótimo. Eu vou entrar aqui no Instagram para poder também no computador acompanhar. Acompanhar o chat do pessoal aí. Isso. Vamos ver. Então, pessoal, antes de iniciar aqui, já temos... Não estou conseguindo entrar aqui, mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Vamos iniciar, então. Você acompanha aí, né, Carlos? Eu vou acompanhar. Acompanhe, pode deixar. Mas pode já vi aqui que tá. O pessoal está chegando, a Célia já está aí, já está a galera. Então, nós vamos hoje fazer a degustação e vamos ter uma conversa boa de sempre sobre Cabernet Sauvignon e Merlot. Carlos, por favor, quer apresentar o seu vinho? Pois é, na verdade, essa ideia de Cabernet Sauvignon e Merlot, né? Dois vinhos de uvas diferentes, né? Falar, quem sabe é hoje que a gente briga aí, né, Leila? Para ver qual uva é melhor, qual vinho é melhor, né? Mas eu acho que a ideia não é essa, não. A gente vai ter um fight saudável. Sim, a ideia é trazer informação o máximo possível dessas variedades. Então, tá bom. Olha, o vinho que eu estou degustando aqui, então, hoje, é uma origem Cabernet, um origem Merlot, que é da Casa Valduga, tá? Esse aqui safra 2020. Então, a Casa Valduga é uma vinícola brasileira, né? Ela tem sede ali no Vale dos Vinhedos. Então, é um Merlot, tá? Vamos ver, vou mostrar que eu tô com o vinhozinho na taça já, para o pessoal poder acompanhar. Mas o que eu tenho aqui no meu vinho? Tá? Um vinho de intensidade de cor, né? De intensidade média, tá? Não mais que média, tá? Ou seja, se a gente dar aquela inclinadinha na taça desse jeito e olhar através dela, assim, né? A gente vai perceber que ele é levemente translúcido, a gente consegue ver um pouquinho através dele. Tá? Então, isso aí define, né, um vinho que tem aí uma média intensidade de cor. Tem bastante brilho, ele está límpido, está bem legal o visual desse vinho. Tá? E agora a gente vai para a parte de aroma. Né? E esse vinho aqui, agora, eu vou falando desse vinho, não estou falando assim de Merlot de um modo geral, né? Mas esse vinho aqui, ele tem fruta vermelha indo para negra, bem madurinha, né? Não chega lá, tipo, a ponto de geleia, não. Fruta escurinha, vermelha, tomzinho mais escuro, framboesa, uma cereja mais escurinha, né? Madura, tá? Ele tem um toquezinho também, tipo, o que não é comum, às vezes é difícil de a gente perceber em vinho tinto, né? Mas ele tem um toquezinho de floral, né? Eu particularmente acho difícil dar nome para flor, né? É o mais difícil. Tá? Mas isso aqui vai ser flor e vai ser flor de um pouquinho mais delicado, tipo violeta, tá? Alguma coisa nesse sentido, assim. E de aroma ele fica por isso aí mesmo, tá? Não tem nota de madeira, nada nesse sentido. E agora eu vou dar um golinho aqui. Para lembrar, que eu já provei ele antes, tá? Mas então o golinho para lembrar. Mas ele tem um corpo médio. E o que é legal no Merlot, que eu gosto, né? É que eles são redondos, me parece. Eles parecem que sempre... eles costumam ter uma amplitude legal, são redondinhos, são aveludados, alguém pode chamar nesse sentido, né? Então ele tem tanino bem macio, só que pô, ele não é marcante, ele não é adstringente, forte. Até aquela definição de tanino, que a gente gosta de falar, né, Leila, quando vai falar de análise sensorial de tanino, é o exemplo que a gente dá, né? É o exemplo que a gente dá, né? O que é tanino? É a astringência, é amarrar, né? E esse aqui tem isso, mas ele
Ele tem, mas é macio, mas é delicado. O toque dele é mais sutil, né? E outro ponto que ele tem também, nesse vinho que tem bem legal, ele tem uma acidez bem presente, vamos dizer assim. E o que, ao meu ver, para tomar puro, assim, até passa um pouquinho do ponto. Ele pede comida. Agora não tem comida aqui ainda, quem sabe depois da live eu vou comer alguma coisa junto com ele, né? Mas assim, sozinho me parece que a acidez sobra um pouco. Com comida, tenho certeza que vai dar um match bem mais legal, tá? Então, esse é a princípio o descritor do meu vinho. E Então, que é você o aí Merlot. é um Merlot, tá? Fala do teu aí agora, tua vez. Então, minha vez. Claro que esse aqui, então, é o Cabernet Sauvignon em taça. Eu vou mostrar a garrafa. Esse aqui é da mesma linha, da mesma vinícola, né, a origem, só que é um Cabernet Sauvignon. Esse aqui, esse Cabernet Sauvignon, ele tem uma cor bem típica de Cabernet, né? Que é até um nome bonito, Violáceos, né? Que é ele é uma cor, ele é límpido, com brilho, mas ele tem um violeta assim que normalmente se fala violeta violáceos, né? É até bonito. De nariz assim, né? O olfato. Ele tem cereja e ele tem o cassis, né? E nesse caso aqui ele não tem muitas especiarias assim, às vezes lembra uma pimenta do reino, mas é bem leve. Mas de nariz mesmo, de olfato, eu percebi bem o cassis e a cereja. Já tomei, né? Esse é o trabalho prévio de preparação dos vinhos, a gente já toma um pouco antes para entender melhor ele. Mas é sempre bom continuar É bom tomando. relembrar, né? Para puxar na Bom memória. relembrar. Então, de boca ele tem uma acidez, porém uma acidez bem equilibrada. E continua assim, a fruta, mas uma fruta mais madura, né? A cereja, bem madura. Alguma coisa de especiarias, assim, né? Lembra assim um pimenta do reino, alguma coisa assim. Mas é interessante comentar assim, o Cabernet Sauvignon ele tem uma característica, não é uma característica, às vezes é um descritor que muitas vezes é lembrado como um defeito, né? Que é a pirazina, que dá um descritor do bendito ou maldito para alguns, né? O pimentão verde, que traz assim, uma nota de herbáceos, às vezes, e às vezes ela leva esse herbáceo, leva para esse pimentão verde. Eu não entendi. Esse teu vinho tem isso? Não, esse Não vinho tem? aqui não tem. Eu não senti, pelo menos. Ah, Né? Às vezes, ele pode aparecer, algumas vezes já vai tomando, a gente vai sentindo lá um traço. Mas até então eu senti muito pouco, assim. Na mas, verdade, quando eu tomei antes, cara, até ah, comentei contigo, eu não tinha sentido, né? sim. E agora eu sinto ele bem lá no fundo, mas é muito pouco, bem pouco mesmo. E só acredito que quem já provou é que consegue determinar. Mas é um vinho que até eu quero comentar isso, que é um vinho que foi esse vinho ele foi produzido no Chile, apesar da vinícola ser Isso é bem brasileira, legal. ser da Valduga, mas ele é um vinho que ele é produzido. Isso é um movimento que está acontecendo com as vinícolas brasileiras e outras vinícolas também, né, de outros países. Às vezes acontece isso, mas ela é produzido no Chile e o Chile tem deve ser isso, né, uma incidência solar maior e essa pirazina que se percebe que remete a esse pimentão verde, mas quando eu falo de pimentão verde, todo mundo, porque o pimentão verde parece que fica né, quando a gente compra o pimentão verde, ele nos lembra o tempo inteiro. É muito sutil, mas nesse caso. Eu particularmente gosto, Leila, tá? Eu particularmente gosto, assim, o pessoal realmente fala, pirazina ruim, né? Eu acho que na medida certa, ela não incomoda, não é algo ruim. Eu particularmente gosto. Inclusive, né, outro vinho que tem pirazina também é Carmenere, né? Que não está no nosso tema de hoje, né?
Mas assim, na medida certa, ele é uma delícia. Como é que falam, né? Tipo, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Tudo é remédio, tudo é Então, veneno, dependendo da sua concentração, né? sim. Mas é importante dizer assim, ó, esse caso desse vinho aqui, eu diria para ti que pode ser até que eu, mas ele não tem. Eu posso considerar que ele não tenha, porque eu não sei se eu fui induzida, né, a tentar achar a pirazina aqui, né? Mas ele, às vezes mas ele é um vinho muito fácil de beber, muito fácil, porque Aham. ele é bem frutado. Ao mesmo tempo, ele tem um tanino, né? Um tanino presente, né? Que é aquele tanino assim que a gente sente que dá uma amarradinha, mas ele dá essa amarradinha, dá essa estrutura que o vinho precisa. Não, o Mas Cabernet amarra, então. O teu Cabernet está amarrando. um pouquinho só no início, só um pouquinho. Mas Você vê que depois ele chama de os taninos elegantes, né? Ele vem, ele dá uma amarradinha, mas ele mostra assim, a estrutura dele, mas ele no final ele fica macio. É um vinho fácil de beber, né? Como eu comentei ali da pirazina, podemos considerar que não tenha, né? Mesmo. Mas se vocês encontrarem num Cabernet, pode ser que alguém esteja tomando aí um Cabernet, ou pode ser que encontre, né? Eu também concordo com o Carlos e eu sigo também isso. Isso é relativo, é um descritor de defeito. Não sei se o vinho for agradável, não tem problema nenhum, né? Porque ele é muito leve. isso aí tem essa particularidade, esse aroma, né, da pirazina. Então, ele realmente tem tudo a ver com maturação de uva, né? Isso. E daí, no caso, o Chile, né, ele tem leva algumas vantagens na questão de maturação de uva, quando nós estamos falando de Cabernet Sauvignon, né, em relação ao Vale dos Vinhedos, por exemplo, né? Então, quando a gente pega um Cabernet Sauvignon do Vale dos Vinhedos, que é uma região que tem uma dificuldade um pouquinho maior de amadurecer suas uvas, aí, principalmente daquelas variedades que demoram mais para amadurecer, que vão amadurecer lá, tipo, final de fevereiro, março, final de março, né? Aí a gente percebe mais. Mas como eu falei, isso é tudo muito de como se trabalha o vinho, da safra, né? A gente pode encontrar isso no chileno também? Pode encontrar, porque lá também tem safra ruim, né? A gente acha, chileno tudo bom. Não é bem por aí, né? Eles também podem eventualmente ter uma safra ruim, né? É mais difícil que no Vale dos Vinhedos, porque o clima deles lá é bem mais regular. Pelo menos, vamos lá, falando de maneira genérica, né? Falar o Chile como um todo, né? Vamos dizer assim que eles têm as regiões vinícolas deles, o clima é mais regulado do que os nossos, né? O que é o clima regulado? Ele tem o frio necessário em insolação, né? Os tempos com sol mais regulares, a incidência de chuva no momento É, certo, incidência de sol no momento certo, né? Esse é a melhor da safra. por exemplo, tipo, falar lá, o Vale Central, eu vim ali, ele é Vale Central do Vale Chile, né? Central. É. Falar que, tipo, a chance de chover em janeiro no Vale Central é muito baixa, né? Agora, a gente pode falar que no Vale dos Vinhedos vai passar um janeiro sem chuva? É quase impossível falar isso, né? O cara que né? Agora, lá eles conseguem, lá eles têm essa característica climática muito mais fácil, né, de acontecer. Agora aqui a gente sofre mais. Então, vamos lá, falando de Cabernet Sauvignon, né, que é uma uva que tem uma maturação um pouquinho mais tardia, né? Então é mais difícil. Mas não é que é impossível, dá para fazer? Dá para fazer, e até arrisco falar assim, ó, quando sai, pô, é difícil bater vinho, assim, né? Tem que pegar o chileno dos bem bom para bater os nossos aqui, quando a nossa safra, quando o nosso clima favorece, vamos dizer assim. E é isso que é importante entender, né? O vinho. Porque o vinho está relacionado diretamente à natureza, né? Essa incidência de sol. Sim. Ele e além da questão isso a gente está falando da safra ali, onde ele ainda está na terra, né? Depois aí vai ser o momento da colheita, depois tem um processo, toda a parte de fermentação, que aí entra o ser humano aí como é o que vai saber conduzir esse processo. Mas também Santa Catarina, nós temos também ótimos Cabernet Sauvignon e também sofremos devido a essa incidência de chuva mas nós temos excelentes Cabernet Sauvignon aqui também, né? Nós pegamos esses dois assim por ser duas vinícolas e
para conversar melhor sobre a uva mesmo, né? A característica. E esse aqui ele é um bom representante do Cabernet. Aham. Eu queria até aproveitar para falar o seguinte: quando a gente fala de cassis, eu sinto esse cassis é um descritor sensorial do Cabernet Sauvignon e também de outras uvas. O cassis é uma fruta que não tem aqui no Brasil, pelo que eu saiba, né? É uma fruta mais europeia. O que a gente conhece aqui é o licor de cassis, que é um clássico, né, uma sobremesa clássica, é papaya com cassis, né? Creme de papaya com cassis. Eu tenho A licor de maioria, cassis. eu ia Eu tenho falar que licor de eu cassis só aqui, conheço ó. esses dois aromas associados. Ó, Para eu mim, tenho se eu licor. sentir mamão, para mim é cassis a mesma coisa. Não, Esse brincadeira, não aqui, é assim, não. esse aqui é o licor de cassis, eu tenho um aqui, né? Então, esse é o licor de cassis que no Brasil é o que nós conhecemos como cassis. Mas ele lembra, assim, ele é um aroma, às vezes, eu acho até que às vezes me lembra até um, um aroma que remete, na minha memória sensorial aqui, alguns xaropes, sabe, de tosse, assim, que tem aqui que um aroma meio Xarope de tosse? framboesa, meio... Isso! Que tem Ele é mais fechado, sabe? É uma Sim. cereja mais fechada, framboesa mais fechado. Eu já escutei muita gente falar isso, tá? Tipo, de que associar principalmente o licor de cassis a aroma cheiro de remédio, né? Sim, Tá? Eu, particularmente, não vejo muito esse remédio, mas eu já escutei muita gente falar isso aí, tá? Quando faz exercício do próprio licor de cassis, né? Ah, como é que é? Eu falo, remédio para mim. Não necessariamente no vinho, né? Mas no licor, como você mostrou ali, isso. né? Isso é. Ele tem Uhum. uma coisa meio oxidada, sabe? Como se fosse uma fruta oxidada. Mas esse aqui eu estou falando da minha percepção, né? Aham. Mas é interessante, porque é uma referência ainda, né? No mundo dos vinhos ainda, o cassis. Mas aqui ele tem muitas. Esse vinho aqui, esse Cabernet, ele tem cereja, mas ele tem essa especiaria. E tem essa, que eu acho que isso é que dá essa complexidade. Não senti nada de floral que você sentiu no seu. E ele também tem, pelo tanino dele, ele dá uma estrutura muito boa. Então, eu acredito que é um bom vinho para tomar sozinho, mas também ele acompanha bem uma harmonização, principalmente de massas, risoto, né? Queijos, mas não queijos muito potentes também, não nada muito potente, mas uma carne grelhada, né? Ele consegue acompanhar muito bem, uma ótima harmonização. Que legal. Merlot, acompanharia o quê, Carlos? Olha, ele vai com as carnes também que você sugeriu ali, né? Com grelhados, né? Agora, o Merlot, porque assim, ó, ele tem menos especiaria, né? Ele é mais delicado, tá? Eu ainda ficaria, por exemplo, ele tem que, sei lá, ter uma massa junto, ou um risoto junto. É um risoto de carne, uma massa à bolonhesa. Eu acho que aí, para mim, fecha melhor com o Merlot, tá? Porque parece que diminui a quantidade de proteína, né? E eu acho que equivale, vai equilibrar um pouquinho melhor com o Merlot, tá? A harmonização, para mim, ela vai mais nesse sentido, né? Esse Cabernet, uma pizza iria muito bem também, lembrando, né? Pizza, Esse Cabernet porque ele tem mais complexidade, então ele consegue trabalhar melhor. Mas o peso dele, acho que não segura molhos muito pesados, assim, né? A estrutura dele. E daí, o que é legal aqui, ó? Não sei, vamos ver aqui, nós temos algumas pessoas aqui acompanhando a gente. Alguém tem vinho junto aí? Ou eu queria fazer uma pergunta diferente. Alguém tem preferência de uva que está acompanhando a gente, que de repente quiser falar alguma coisinha aí? Porque um motivo assim da gente ter chamado, fazer esse comparativo de Cabernet e Merlot, né? Porque a gente é muito acostumado a comprar a comprar vinho baseado em uva, né? A gente pensa vinho dessa maneira, né? Só que nem sempre é a maneira correta, ou correta não, nem sempre é a maneira mais eficiente, né? Até quando a gente vai falar sei lá, a gente se aprofundar um pouquinho nas uvas, a gente até acaba descobrindo que não é a uva que faz o vinho, tá? Quer dizer, né? Mas assim, não é só a uva, né? Não é A só. questão de
a questão do terroir, né? Como a uva é produzida, onde ela é produzida, né? Como é que ela é manejada e também, né? A intenção, a mão do enólogo fazendo, pode mudar muito o perfil da uva, né? Aqui eu estou falando de Merlot e eu falei que esse cara aqui tem um corpo médio, né? Mas a gente sabe que existem outros Merlots, eu não estou nem falando de Merlot caro, né? Vai ter Merlot na mesma faixa de preço desse vinho aqui, que está aí 50, 60 reais, né? 50, 60. E que vão ter, assim, que vão ser bem mais encorpados, né? Ah, mas você não falou que Merlot é corpo médio? Falei, né? Aquele que eu tomei, esse que eu estou tomando aqui, Casa Valduga, tem corpo médio, tá? Mas se a gente pegar, de repente, um Merlot que venha lá da Campanha, que é uma região mais quente, né? Que é uma região que venta mais, que a uva amadurece um pouquinho mais tarde. Mais tarde não, mas ela tem as maturações dela, todas elas mais completas, ela consegue isso lá, né? Então a gente vai ter um Merlot mais encorpado, com um açúcar residual maior, em compensação vai ter mais álcool também, né? Então muda bastante, tá? A gente consegue generalizar, né? Mas assim, essas generalizações, elas nem sempre são justas, vamos dizer assim, porque mas qual que é a uva mais levinha? Pinot Noir. Ok, Pinot Noir costuma dar vinhos mais leves, né? Mas eu consigo fazer um Merlot mais leve que um Pinot Noir? Consigo, né? Eu consigo fazer um Merlot mais leve que um Pinot Noir, se eu quiser, tá? Então, isso vai depender do que o enólogo pensou, né? Um exemplo bem clássico é de uma outra uva. Vamos avançar aqui, né, Leila? Não te importa, não, né? De fugir um pouquinho Não. Até eu só queria até lembrar o que você está falando, que são os aromas primários, né? Que esses são do vinho que eles vêm da uva, né? Sim. Depois eles têm secundários, que é do processo. Então, Tá. a uva vai dar a indicação, né? Ela tem uma espinha dorsal, né? Uma identidade. Que pode, inclusive, assim, mudar, né? Que inclusive pode mudar dependendo de onde o vinho está feito, né? Por exemplo, o Merlot aqui, que é feito no Vale, se a gente pegar essa mesma uva e plantar ela num lugar mais quente, né? Ela vai ter essas frutas ainda mais maduras e ela vai avançar para outros aromas, por exemplo, vai ter chocolate, vai ter mais baunilha da própria uva, assim, sabe? Ela vai ter uma ameixa seca, ela vai mudar um pouquinho a classe, né? É uma característica de Merlot aroma de chocolate também. Só que é uma característica de Merlot de climas mais quentes, né? Então, aí vai mudando, né? E dei um exemplo que eu queria trazer aí, assim, a uva Taná, né? Eu falei da Pinot Noir, que é mais levinha, mas a Taná, ela é a famosa por ser a mais forte, né? Que a gente conhece, assim, que comercialmente está, né? Inclusive, também, o pessoal fala que a Taná é que faz mais bem para a saúde, né? Porque tem mais resveratrol, polifenóis, não sei o quê, né? Só que daí o pessoal vai lá, o médico manda tomar vinho e compra Taná. Daí o Taná de verde, os primeiros eram bem pancada, né? Bem foda. A pessoa não gostava do vinho, porque era muito, muito forte, muito astringente, a pessoa não gostava. E daí o que os produtores começaram a fazer? Tanás levinhos. Pega a mesma uva, que ela é famosa por ser forte, estruturada, potente, com bastante tanino, e faz um vinho levinho. Às vezes, tão levinho como Merlot, muito perto de um Carmenère, de um Pinot Noir, né? Para quê? Porque é o perfil de vinho. Dá para fazer? Dá, né? A uva, ela define muito do vinho, mas ela está longe de ser tudo, né? Eu acredito, a uva, para começar no mundo do vinho, eu acho que comprar pela uva é uma boa trilha, um bom caminho, por causa da identidade. Aí a pessoa vai dizer, eu gosto mais desse, ou do Cabernet, ou do Pinot, mas eu quero lembrar assim, é importante ter os seus preferidos. Isso todo mundo tem, mas a gente só vai ter preferido se nós diversificarmos. Porque se eu conhecer duas uvas e eu preferir uma, tem porquê. Agora, quanto mais eu conheço, né? Eu acho que a uva dá uma indicação de eu conhecer. Eu vou conhecer um Cabernet, agora eu vou comprar um Merlot,
né? Eu vi a Leire Carlos lá falando de Cabernet e Merlot. Tá. Já, já deu alguma indicação de como é que são essas uvas? Essa é a ideia nossa de estar conversando aqui. Na hora que eu for comprar um, vou provar um desse. Vou provar um do Chile, vou provar o do Brasil, como é que funciona. E assim vai, né? Vou provar uma outra uva, porque quanto mais provando, vamos lá, por uvas, depois por regiões, conhecendo a região, vocês vão diversificando. E isso vai diversificando também, vou cutucar sempre nisso, a memória sensorial. Quanto mais eu provo vinhos, mais eu presto atenção no que eu estou bebendo, né? Aí eu vou desenvolvendo esses descritores. O que eu estou sentindo aqui? Né? Quando a gente está falando aqui, isso é importante, né? Falar, eu sinto aqui uma pimenta do reino. Não é uma pimenta, sabe? Não é quando é aquela pimenta que é moída na hora, que levanta aquele aroma assim, é isso aí, mas é sutil, mas ele faz parte. Quando a gente fala aqui né, dos aromas de fruta, de fruta mais madura, isso vocês vão provando e já vão sentindo. Isso é que é o legal desse caminhar no vinho, né? Porque ele não é único. Então, eu tenho que... E aí, isso vai buscar o quê? Conhecer aquele país, conhecer aquela cultura, como é que fazem, né? Aqui até você falou do Taná, o Cabernet Sauvignon, né? Ele é uma uva também que é produzida no Uruguai, que o Uruguai, o Taná lá é bem famoso. E o Cabernet Sauvignon do Uruguai, ele já tem uma estrutura um pouco mais, né? Acho que até pela questão cultural de lá, de vinhos Eles vão mais... fazer mais fortes, vão fazer eles mais intensos também. Até pela preferência. E o Cabernet é uma uva de entrada, acho que todas as vinícolas têm, né? Porque Isso é uma briga, né? conhecidos, e tem e é interessante assim provar aqui do Brasil, Santa Catarina, como eu falei, tem ótimos Cabernet, Rio Grande do Sul, Chile, Argentina, e o Cabernet ele serve também como corte. O corte isso o Carlos pode me ajudar também. Cortes ou blend, são misturas, né? Então, pega uma parte de um, uma parte de outro e fazem os blends. E o A blend... Cabernet é metida. A Cabernet ela é mais metida no sentido assim, porque claro, ela faz, mas ela vai no corte, mas ela é a principal. Ela é a principal. Ela Exatamente. ela sempre se acha, né? E daí a gente, você está falando, Santa Catarina tem Cabernet, Uruguai tem Cabernet. Na verdade, tanto Cabernet como Merlot, elas, até curiosidade, né? São as duas uvas viníferas, né? Vamos lá, uva para fazer vinho, tintas, são as duas mais produzidas no mundo, né? Cabernet em primeiro lugar, Merlot em segundo lugar. Então, Cabernet é tido como a rainha das uvas tintas, como se fala, né? A rainha das uvas tintas, né? E ela realmente é muito famosa. A origem dela é francesa, tá? Só que ela hoje é considerada, assim como a Merlot, também tem origem francesa e são consideradas uvas internacionais. Por quê? O mundo inteiro planta. E daí, quando a gente vai falar do produtor, eles até brincam, né? Porque faz Merlot, faz Cabernet no Uruguai. Mas é bom de plantar? Mais ou menos, tá nada melhor, mas planta Cabernet. Planta Cabernet Sauvignon no Vale dos Vinhedos? Planta. Merlot é melhor. Os brancos é melhor ainda, mas por que põe Cabernet? Né? Tem que ter, né? E por que tem que ter? Para pagar boleto, né? Sim, porque, né? Porque é a uva que vende, né? Ela comercialmente é mais aceita no Brasil, principalmente, mas o mundo inteiro tem um pouco disso também. Mas o Brasil, falando da nossa realidade, né? É assim, Cabernet é o carro-chefe, né? Sempre que lá eu no mercado, né? Vou comprar uma linha de vinhos, o Cabernet entra junto. Sempre é o Cabernet, depois entra o Merlot, daí um Chardonnay, daí vai uma uva diferente, né? Adianta pegar só os diferentes? Adiantar, às vezes resolve, mas não, o Cabernet é o coringa que vai funcionar, né? Então, Santa Catarina também, né? A nossa vocação aqui, ela cada vez está mais voltada para brancos, né? Sauvignon Blanc aqui. Só que, mas então por que planta Cabernet? Por que tenta fazer, né? Porque tem que pagar boleto, né? São bons, gente, são muito legais, né?
Só que, às vezes, se você pegar, quer saber qual que é o bom de verdade, né? Em Santa Catarina, muitas vezes vai ser o Sauvignon Blanc, né? Como no Vale dos Vinhedos, vai ser o Merlot, que eu estou tomando aqui, né? Que a uva Daí até, o Chile, por exemplo, né? que a uva É uva emblemática. tinta. A uva tinta. E a emblemática é marketing? Não, não é marketing, né? É uva emblemática porque depois de anos e anos de estudo, décadas, né, de estudo e de safra após safra, definiu-se como sendo a Merlot, a uva tinta que melhor se adapta na região do Vale dos Vinhedos, considerando o Exatamente. solo, clima, inclinação, tudo que tem a ver aí no terroir, né? É a Merlot que melhor produz vinhos melhores, né? Tanto é que conseguiu essa denominação de origem, né? Tanto é que tem, né, tem a denominação de origem hoje, né? Que se o cara quer fazer um vinho que leva a denominação de origem do Vale dos Vinhedos, tem que ter Merlot. Esse vinho precisa ser produzido de Merlot, ou no caso de branco Chardonnay, né? Daí, lá no Vale não é Sauvignon Blanc, aqui em Santa Catarina é Sauvignon Blanc, o bom, né? Não que os outros não sejam bons, mas o que está aí se Projetando, né? né? Que o pessoal consegue perceber que realmente dá bom resultado, que é um produto de destaque, né? Aqui em Santa Catarina, na região de altitude, né? Falando, é o Sauvignon Blanc, né? Na Serra, Merlot. E daí no Chile, né? É brincadeira, né? Mas o Chile é muito famoso pela Carmenere, né? A uva Carmenere. Mas o bom deles é o Cabernet, né? Tentaram fazer uma brincadeira com a Carmenere lá, mas não tá colando muito. Já estão até meio que largando mão, assim. Estão Mas trabalhando. é o E, Cabernet que é bom no Chile. e o Cabernet e o Cabernet e o Merlot juntos são duplas e até trios famosos, porque o corte, um dos vinhos mais famosos do mundo é o vinho de Bordeaux, né? E o corte bordalês, que é do vinho de Bordeaux, é Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. São as três uvas que fazem o As corte três do principais. vinho de Bordeaux, É. né? Então, que é um ícone, né, dos vinhos do mundo. Aí tem o Cabernet também tem uma história lá na Itália, que são os super toscanos, né, que foram quando que o Cabernet começou lá Super também. toscanos. Que na verdade, assim, a história do Cabernet com super toscanos, ela é um pouco diferente, né? Na verdade, que a Cabernet não era permitida lá Isso. na Toscana. E daí, por quê? Porque é muita tradição, não só uvas autóctones italianas, né? E daí É teve uns caras editorial, né? malucos lá que falaram, não, mas o mundo está tomando Cabernet. E daí eles botaram Cabernet lá, contrariando as regras, né? E os vinhos ganharam o mundo, ficaram excelentes os vinhos, ganharam um padrão diferente de qualidade, né? Para não dizer melhor, pior, mas por quê? Porque botaram Cabernet, botaram Cabernet Sauvignon e acho que outras também, outras uvas internacionais Uhum. aí no corte, né? Abriram a cabeça, o que é difícil acontecer na Europa, né? Tá acontecendo, mas muito devagarinho, porque é um continente de tradição, né? É, Então, lá funcionou dessa maneira. e é uma coisa interessante, assim, né? Os Estados Unidos, depois da França, os Estados Unidos é o segundo país que mais produz Cabernet Sauvignon, que tem né, aceitação. E o terceiro é a Austrália. Só que já a Austrália tem características bem diferentes. O Cabernet da Austrália ele é mais herbáceo, ele tem mais estrutura e acidez. Então, olha só, Enquanto a que o uva ela tem africano, identidade, mas ela tem, né? dependendo do terroir, de como trabalha, ela vai aparecer Enquanto diferente. é bem isso aí, ó. Lá na Austrália o negócio é mais herbáceo, né? Enquanto que É. na Califórnia, que é o grande produtor de Cabernet, Mais até sol, né? são famosos, né? Mas eles têm por característica baixíssima acidez. O Até muita sol. gente fala que são os vinhos muito chatos porque não tem acidez. Por quê? Porque é super maduro, né? Então eles estão bastante alcoólico, bastante corpo, bastante estrutura, mas carentes de acidez. Perfil são famosos, são caros, inclusive, né? Os bons são muito caros, tá? Mas é um perfil novamente diferente, tá? Então, aliás, pegando esse gancho, né? Cabernet ou Merlot, né? O que a gente prefere, tá? Eu sempre costumo falar assim, olha, tenta não definir nenhum, sabe? Né?
Ah, eu não gosto de Cabernet. Pá, mas tem tanto Cabernet para tomar aí, de produtor diferente, de região diferente, né? Para dizer que você não gosta de uma determinada uva é muito brabo, sabe? Porque vai depender primeiro, né? Tem alguma coisa da análise sensorial que se chama análise sensorial do contexto, né? Né? Também. Isso é importante quando se visita uma vinícola e se toma o vinho lá daquela vinícola naquele momento, com certeza aquele vinho vai ter um sabor totalmente diferente, né? Com tudo que está em volta. E também isso muda, né? Então, quer mudar um pouquinho da característica, conhece uma vinícola e começa a provar um pouco de cada coisa, com certeza vai ter uma percepção diferente. E é importante também soltar que o Cabernet ele tem cortes, o brasileiro não está muito acostumado, nós não estamos criticando aqui, mas só colocando, né? Que é acostumado a tomar muito vinho de corte. Nós, né, eu particularmente também, eu vou vinho varietal. Quando a gente fala de casta, até lembrando, essa casta ou um varietal, né, é a variedade, é o nome da uva, é a uva. Então, né, às vezes vocês podem escutar alguém falar ou ler que a casta de vinho tal. Então, quando falar casta de vinho, é o tipo de uva, né? Ou esse vinho é varietal, porque é relacionado àquela uva. Então, a gente está mais acostumado a tomar vinhos varietais, né? Mas ele, às vezes eles não são produzidos somente o Cabernet Franc, É, ele pode ter outros vinhos também. Qual é o percentual, Carlos? Só lembrando, de vinho isso muda, para ter no rótulo? muda de país para país, tá? Mas normalmente assim, para eu chamar um vinho de Merlot, como esse aqui, né? Ele tem que ter pelo menos no Brasil 75% de Merlot, o resto pode ser qualquer outra coisa. Outros países são mais rigorosos, vão para 85%, né? Para ter denominação de origem do Vale dos Vinhedos, se não me engano, é 75 já. Aumenta um pouquinho, mas no genérico Brasil é 75, na DO Vale dos Vinhedos vai para 85. Tá? Exige mais Merlot dentro do vinho do que. Então, cada país muda suas regras, mas isso acontece, né? Todos eles vão ter um limite ali que vai pedir, vai autorizar cortes com outras uvas. E por que fazem isso, né? Fazem isso para trazer um vinho diferente. Para trazer, às vezes, para aportar mais cor, né? Para aportar mais corpo, para levar uma nota floral, uma nota de uma fruta diferente, Equilibrar a para acidez. inclusive, né? Não é, a gente acaba às vezes até estranhando, né? Mas, por exemplo, não é incomum você cortar um vinho tinto com um vinho branco. Por exemplo, botar um Sauvignon Blanc no meio lá para dar acidez. Que é uma uva que tradicionalmente tem bastante acidez, né? Sauvignon Blanc. Mas o vinho vai ficar rosé? Não, para deixar um vinho tinto rosé, você tem que botar muito vinho branco aqui dentro, né? Então, ele não muda uma cor. Então, você pega um tinto lá, um vinho bastante encorpado, você pode misturar branco, que ele vai continuar tinto ainda, né? Mas isso existe, né? Normalmente é para aportar mais aromas. E você começou esse assunto bem sério, né? Bem certo, né? Que a gente às vezes é um pouco preconceituoso quando o vinho não fala uva, né? Principalmente, e quando fala que é corte. Mesmo que seja o Cabernet Merlot, né? A gente mas cortado, Cabernet Merlot não tem só Cabernet, né? Daí não, porque a gente gosta de comprar uma uva, né? Mas isso está mudando um pouquinho, graças assim, acho que o pessoal está aprendendo, está descobrindo, né? Está mais abrindo cabeça um pouquinho para experimentar, que é legal. Mas sim, a gente tem muito disso, né? Quando a gente vai, que vinho você tomou, cara? O que você está tomando? Estou tomando um Merlot. Da onde? Do Chile. É assim que a gente pensa vinho. Eu estou tomando um tinto Merlot do Chile. No caso, meu Brasil, desculpa, confundi. Mas você está tomando um Eu estou tomando Cabernet Cabernet chileno, né? de uma vinícola brasileira. De uma vinícola brasileira, né? Ela tem ali a chancela, né? Tem ali o acompanhamento. A Valduca vai lá no Chile e produz o vinho lá, né? Não sei se ela por conta própria, com parceria, né? Eu acredito que seja com parceria. Ela vai lá, escolhe a uva, compra a uva, usa uma vinícola chilena e o vinho vem engarrafado para nós aqui, né? O que até é legal, assim, eu vejo isso com bons olhos. Por quê?
Cara, porque o pessoal está aprendendo que vamos fazer aqui na nossa região aquilo que é a nossa vocação, né? Eu brinquei, né? Cabernet é para pagar boleto, mas então vamos achar um lugar que o Cabernet é bom de fazer e vamos tentar fazer aqui aquilo que é a nossa vocação, que a natureza permitiu a gente fazer, né? Se na nossa região é bom de fazer espumante, é bom de fazer vinho Chardonnay, né? Vamos focar mais naquilo que a gente é bom e vamos achar outras regiões para produzir Cabernet, se eu preciso produzir Cabernet. Pode ser no Chile, pode ser na Campanha, pode ser em Campo Cima da Serra, né? Então, aliás, o Brasil está fazendo esse movimento tá, né? Tanto é que hoje em dia você não dá mais falar que vinho no Brasil é só o Rio Grande do Sul, né? É Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São São Paulo, Paulo, Espírito Santo, os Nordeste, né? Vale de São Francisco, lá de Pernambuco, São Bahia, Francisco. tá? Isso vai embora, né? Então dizer que vinho brasileiro hoje ainda é o grande produtor. 80, quase 90% vem do Uhum. Rio Grande do Sul, né? Mas não dá para generalizar mais que vinho é no Rio Grande do Sul. E aí, não podemos mais generalizar também, dizer que o vinho bom é esse, o vinho ruim é esse. Não existe vinho ruim, vinho bom, né? Vai depender da característica, né? No Vale dos Vinhedos ele vai ter pela a exposição de sol, né? Ele com certeza ele vai ter menos tanino, menos acidez, ele vai estar com muito mais maturação, muito mais fruta. Porém, ele serve muito, o Cabernet lá no Vale dos Vinhedos, ele tem o corte, né? Então eles usam muito com outras uvas para que dê o equilíbrio É, eu até, também. assim, eu confesso de cabeça agora, nem lembro muito de Cabernet lá em cima, tá? Deve ter, fizeram experiência. Mas daí, por exemplo, lá em cima, o que tá bom lá no Vale do São Francisco é Syrah, né? Inclusive, assim, falar aqui, tipo, né? Algumas eu já vi de vinícola que tinha, assim como eu plantava no Vale dos Vinhedos e passei a plantar na Campanha, né? Também fizeram, plantava no Vale e hoje o meu Syrah vem do Vale do São Francisco, né? Cara, e eu recomendo, tá? Se alguém tiver a oportunidade de tomar um Syrah do Vale do São Francisco, Opa, então sabe? já entrou na minha É, lista. sabe? Você Gosto começa a bastante. É, poder Cabernet ou Merlot do Vale do São Francisco, já não sei. Eu, particularmente não tenho referências, né, de vinhos, de bons vinhos, de grandes vinhos assim que vêm de lá, né? é mais para o sul, Mas então. é mais para que está aqui, né? Agora lá uma uva que está se adaptando muito bem é a Syrah. Daí nos brancos não é nem Chardonnay nem Sauvignon Blanc que a gente está acostumado, é Chenin Blanc, por exemplo, né? Daí nos tintos tem outras, né? Tem uma uva que é a Grenache, Grenache. Se escreve Grenache, né? Grenache, tá muito bom lá em cima, né? Sim, Então, vai assim, ó, por quê? Porque o Brasil é gigante, né? Então não adianta continental, né? ficar, né? Não adianta a gente ficar focando nessas mesmas, né? Vamos achar coisa diferente. Vai dar ruim para pagar boleto? Vai dar, né? Porque, mas em compensação, eu estou entregando um produto de qualidade. Adianta, às vezes, plantar Cabernet e tentar empurrar na força aí para o consumidor um vinho, um Cabernet meia boca? Não adianta. Você vai fazer uma venda, duas. Agora, quando a pessoa comprar um Syrah lá do Vale de São Francisco, ela vai ver que ele é uma delícia e vai comprar de novo. E Agora, é isso. comprou um Cabernet. Pá, não, Cabernet, não, Vale de São Francisco é tudo porcaria. O cara já generaliza, a gente já generaliza daí, né? É por isso que é importante conhecer cada vinho, principalmente uva, região e o universo do vinho. Isso que torna ele cada vez mais mágico, que vai depender. Tem que ter, né, aprofundar assim, uma garrafa de vinho, ela traz além do vinho, né, ela traz outras coisas também. E quando a gente está falando aqui, até esclarecendo, né, o Cabernet é mais e o Merlot são mais comerciais, isso não quer dizer que eles não são bons vinhos, são Não. excelentes. Comercial não tem nada a ver com Eles têm, qualidade. não é quer dizer que ele é comercial, não, Mas o tem comercial nada. é porque ele tem uma aceitabilidade melhor, né? Principalmente para o paladar brasileiro, ele tem uma aceitabilidade tanto e como ele é um vinho que ele é muito bom para harmonizar,
é um vinho para um restaurante ou um vinho para um jantar, é ótimo, porque não tem muito erro, né? Levou um Cabernet, tu consegue, né, trabalhar. Estou falando, puxando aqui para o meu Cabernet, né? Mas o Cabernet tu consegue harmonizar fácil com qualquer prato, né? Uhum. Então, isso ele torna ele um vinho acessível, né? E posso dizer assim, ele, ele é um vinho que se fosse para levar, vou para casa de um amigo, vou na casa e não sei mais ou menos o que, que vai rolar de comida lá e vou levar um vinho, bom, o Cabernet é uma boa pedida, porque É o tu Coringa. já é o Coringa, né? Como o branco é o Chardonnay, né? O Cabernet é o Coringa. Então, é um vinho muito bom, muito, ele é muito flexível, assim. Uhum. E ele tem uma estrutura muito boa. Quando a gente falou ali de complexidade, de tanino, o Cabernet tem essa questão. Ele mostra, ele não é tão redondo, né? O Merlot a gente fala que Não. ele é mais redondo, né? Ele tem estruturas diferentes. Então, pessoal, a gente falou de frutado, falou de especiarias, né? Falou de herbáceo. Então, ele apresenta várias coisas também. Hum. Pessoal, nós estamos aqui falando, mas se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma A gente sugestão, tomando Merlot, tem gente que falou ali que prefere Merlot, né? pode. O pessoal dando. Eu peguei aqui um voluntário aqui falou que gosta do Merlot, né? Opa. E nada contra, né? Gostar mais de um ou gostar menos de outro, isso aí faz A parte, né? preferência, nossa, eu tenho minha preferência também, né? Eu Todos têm, é também bom tenho, mas ter. eu não conto para ninguém, Leila, tá? Eu também tenho, mas eu nem sob tortura. Meus vinhos preferidos. Meus vinhos, Porque sou professor, sou vendedor, tu né? és vendedor, Hoje né? eu não vendo tanto, né? Que Mas nem aí, quando é que nem comentarista de futebol que não pode falar qual é o time. não pode, é mais ou menos por aí, né? Senão o cara começa a ficar. Eu E, posso falar. tá? O meu preferido é o Pinot e o meu preferido é aquele que eu ganho de presente. Eu adoro. Pode dar de presente. O vinho de presente é bom, né? Todos os tipos de vinho que eu ganho de presente, eu sei que ali tem um monte de carinho. E vinho, eu gosto de tomar vinhos diferentes. Vinhos que eu ainda não provei. Esse, para mim, é o melhor vinho. Vinhos que eu ainda não provei, que eu tô. Isso é mais um que vai para a minha memória sensorial, é mais um que diversifica, é mais o conhecimento que eu tenho. Para mim, Agora, olha que curioso, né? Daí você falou que o teu preferido é o Pinot Noir, né? E, e a gente aqui fala assim, né? Ah, o meu preferido é Pinot Noir. Agora, quando você, vamos lá, se a gente pegar lá vai para a Europa, o lugar que produz Pinot Noir bom é a Borgonha, né? Uma região da França chamada Borgonha. E só que se você falar com o produtor, né? Tipo, quando você vai lá ou vai nas, sei lá, entra no site do produtor, você não precisa falar com ele, mas vai no site. Você vê que eles muito pouco fazem referência a Pinot Noir. sim, é a Eles não Borgonha. fazem referência à uva. Não, eu não faço Pinot Noir, eu faço Borgonha. Isso. Né? É Eles nem porque gostam de falar. Não, não importa, não importa. Não, eu faço Borgonha, né? Eu faço vinho tal, né? Eles não querem nem saber a uva, né? Eles não gostam dessa associação, né? é mais para o E, novo mundo, né? é. É o novo mundo que faz mais essa associação, né? Da E por que? América, Eu posso falar por que a gente faz essa associação? Tem por motivo, não favor. é de graça, né? Primeiro, assim, ó, é marketing, tá? Assim, é estratégia de mercado. Porque a gente sabe que aqui não é do Brasil, mas a América inteira, né? Ela tem, assim, na sua matriz vinícola, na sua histórico vinícola, um início onde a gente produzia vinhos com uvas não viníferas, Sim. né? Que é o que a gente tem no Brasil ainda, que hoje é o vinho de garrafão, né? Esse vinho Bordeaux, Isabel, né? É o Bordeaux E, com Bordeaux, né? Não é Bordeaux, é Bordeaux. Bordeaux de uva Bordeaux, né? Que é a uva comum que a gente usa É para uma região, né? Niágara, né? E a América toda tem esse histórico de começar a nossa produção vinícola com esse tipo de produto, né? E o Brasil, todo mundo sabe que ainda tem muito isso, né? E daí a maneira que os americanos, e que depois veio para o Brasil também, trouxeram de diferenciar, olha, esse produto aqui é diferente. Por quê? Porque ele é feito com vinífera. Era escrever o nome da uva, Entendi. Sim. tá? Então, é o marketing,
tá? É um marketing, é uma ideia de mercado para o quê? Para diferenciar o produto que era feito com uva vinífera do produto que era feito com uva americana, que é o vinho de né? mesa, que aí é o Exatamente. vinho de mesa e o vinho Então, a fino. maneira que eles encontraram de, olha, você que gosta, esse vinho aqui, ele é de Merlot, né? Porque, então quer dizer que esse aqui não é daquele vinho comum, aquele vinho que tradicionalmente a gente tem aqui? Não, não é esse. Então, só que isso se arraigou tanto na nossa cultura que hoje é a maneira que a gente consome vinho, né? É a maneira que a gente aprende a tomar vinho, né? E Pela na uva. Europa é região, né? E na Europa é Né? região. Na Na Europa é Europa é região, região. né? É, o vinho do Douro, né? O vinho do Piemonte, então, em Portugal, né? É o vinho do Douro, o vinho do Piemonte, que é na Itália, né? Então, vai E depender de cada região. E é cultural. Então, é interessante a gente também provar a uva, né? Mas começar a relacionar a uva e a região. Isso é um bom exercício, né? A uva, tudo conhecer a importa. uva e conhecer a região, né? Mas Região, conhecer o produtor. Você vai, cada vez você vai aumentando mais um. Depois que você conhecer o produtor, você vai começar a, a descobrir safra, né? sim, Tipo, ah, qual uva, qual produtor, qual safra. Região, isso. qual safra, né? Quais são as melhores safras agora, vamos ver, Brasil, do Brasil? a última safra excelente que a gente teve no Brasil, que inclusive foi considerada a melhor safra de todos os tempos no Brasil, foi a de 2020, tá? Que Tanto Vale do inclusive, Vinhedo quanto inclusive Santa Catarina, campanha? Brasil de modo geral, tá? Brasil, assim, falando sul do Brasil, a gente não vai falar lá do Nordeste, não vai falar aqui do Sudeste, ali muda um pouquinho, né? Mas a safra 2020 na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina foi excelente, tá? É a melhor safra de todos os tempos, né? A safra agora, 2021, tá? Ela também foi muito boa. Mas daí, só que aí o pessoal ainda tá, sabe, discutindo qual foi. Porque eu acho que a 21 foi melhor, não, a 2020 foi bacana, né? Mas a 2020 é fato, até porque muitos dos vinhos tintos já estão prontos, né? E a 2021 ainda não está tudo pronto, né? Tem vinho que está na madeira, está na barrica ainda, né? Isso, demora isso é que tem o delay aí, né? Porque é É, safra 2020 que foi colhida, né? Que isso, foi né? engarrafado, que foi colhido e Exatamente, né? produzido engarrafado. Até ele ser liberado, né? Então nós estamos agora tomando vinho 2020, depois dois anos mais ou menos diferente. Esse aqui ficou na cava, ele teve maturação na cava, não passou em barrica, pelo menos. Não tem barrica. O meu também não tem barrica, tá? Não tem Quer dizer, maturação em não barrica. passou em madeira, né? Então eu não Né? senti nota de madeira também, né? Nesse caso nem baunilha, nada, foi porque não passou, e realmente eu fui ver ele não passou em barrica. E Aham. aí é uma outra coisa, né? É um vinho de uma vinícola brasileira, é um vinho ótimo, né? Eu recomendo. E é um vinho até, posso dizer, um vinho gastronômico, ele é bom de harmonizar. Mas, é safra 2020, foi a melhor safra no Brasil, mas a gente tem que olhar lá atrás, opa, é do Chile, né? Mas é um ótimo vinho. É. Por isso que é importante olhar a rota, mas é um Não, ótimo eu talvez teria que excepcional. pesquisar um pouquinho melhor, tá? Mas o Chile também foi legal, tá? A América do Sul foi como um todo, né? Mas o Brasil estourou a boca do balão, tá? Foi 2020, realmente 2020 é disparado, assim, é fato. Não, poucas pessoas nunca vi ninguém discordar assim muito, né? Mas foi realmente assim, a melhor safra que se tem notícia no Brasil, né? Foi a Ricardo, safra 2020. a melhor safra é quando chove na hora certa, e faz sol na hora certa e faz frio na hora Né? certa. É isso. Durante todo o ano, né? Basicamente. De Claro, todo. o período de frutificação, né? Principalmente o período depois, né? O período onde a uva sai da dormência, a parreira, a videira, sai do processo de dormência dela, né? Podaram e ela começa a voltar folhas, cachinho, flores, florado, né? A partir daí o negócio começa a ser sério, né? Então, Aí tem. todo esse, né? Ah, então, não pode ter chuva, não pode ter chuva, tem que ser seco, seco, seco. Nem sempre, tá? Nem sei. Porque ela também tem estresse hídrico.
Ou E seja, ela falta de precisa, suco. É, ela precisa ela, também. ela tem que ter água, né? Ela tem que tirar do Uhum. solo, tem que tirar do ar, de algum lugar ela tem que tirar água. Ela Mas no precisa, momento certo. no Mas não momento pode vir certo, muita água e aí, na e quantidade certa. como a geada, né? Bem, eu me lembro, eu estava dando aula no ITIF, em Flores da Cunha, algumas vezes, sim. E teve um ano que foi bem clássico, que eu fui em agosto para dar aula, até porque eu disse, ah, eu não quero pegar muito frio, fui para agosto. E início de agosto deu uma geada fora e já tá, e veio um calor, início de agosto veio uma onda de calor, aí a planta, né, Brota. ela tem calendário, né? Deu calor, ela brotou. Opa, está chegando a primavera, né? Veio calor. Ela brotou antes e uma semana depois assim veio uma onda de massa polar, nem uma onda de frio, foi uma massa polar e Queimou geou. tudo. E aí eles estavam desesperados, era fazendo fogueira no meio, colocando fumaça, né, com aqueles carrinhos, colocando fumaça para quê? Para aquecer o parreiral para poder diminuir esse. E ali realmente foi um problema de safra. Pois E, é, isso acontece. e aí não tem como, né? Mas assim, já estamos já quase encerrando, mas Um minuto. para finalizar, depois nós tivemos a 2020 melhor safra no Brasil. Antes, a anterior foi quando? 2014, Ai, 15? ai. Na verdade, vamos lá. Bem mais para trás, a gente teve safra 95, que foi, acho que a primeira grande safra no Brasil, mas 2004 foi legal, 2008 foi legal, Com 4 me lembro. 2016 foi legal. Posso estar errado, gente, me perdoa, assim, talvez teria que Eu pesquisar melhor aí, né? acho que eu tive Mas foi na análise sensorial de vinhos em 2014, se não me engano. Que aí tem o grupo lá, Select, e tem os convidados, né? Que tem uma turma. E é muito legal, assim, onde faz a análise de vários vinhos assim, da safra. Acho que foi é isso 2014. aí. Então Mas, tá. gente, Gente, ó, já 21 horas, uma hora aí. Então, olha, agradeço aí a presença de vocês. Papo sempre rolando vinho na taça, boa conversa. E, por favor, entre em contato conosco aí no direct, mandem sugestões de temas que vocês acham interessante aqui para a gente abordar. Hoje, então, fica a minha indicação desse Cabernet da vinícola Casa Valduga, da linha Origem, excelente vinho. então tá bom. Eu também dou meu tchau. Pessoal, muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou a gente. Aqueles que acompanharam o tempo todo, brigadão. Aqueles que puderam passar só um pouquinho também, é justo. A gente fica muito feliz, tá? E até a próxima, com vinho. Isso. Saúde. Saúde, bom final de semana. Até a próxima. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Uma boa Tchau, noite. Um bom final de semana. Tchau, Carlos. Obrigada. Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigada.